oportunidade do recomeço das minhas palestras. Já estava assim muito afastado e já estava com saudades de estudar, de preparar e de vos trazer alguma coisa que vou encontrando nas minhas pesquisas. E agradecer uma vez mais a Jesus esta oportunidade. O tema que vos trago hoje, a pandemia, o recomeço de uma vida, tem a ver com os estudos espíritas que tenho vindo a efetuar para tentar encontrar uma justificação para a hecatombe que está a cair sobre o mundo. E, na realidade, isso só demonstra, o ter que procurar isso, só demonstra a nossa falta de fé, porque se pensássemos apenas um bocadinho na nossa doutrina, entenderíamos que está a ser feita a vontade de Deus, que não há falhas na vontade do Pai. E, portanto, só temos que aceitar e ir para a frente e tocar o barco para a frente, porque Jesus está ao leme de certeza. E isto mesmo já começou a dizer Allan Kardec no livro As Obras Póstumas, em 1856. Ele diz-nos: disseram os espíritos que os tempos são chegados em que tais coisas têm de acontecer. Em que sentido se devem tomar essas palavras? Pergunta Kardec. E a resposta: em se tratando de coisas de tanta gravidade, o que são alguns anos a mais ou a menos? Elas nunca ocorrem bruscamente, como o chispar de um raio, são longamente preparados por acontecimentos parciais que lhes servem como precursores, quais rumores surdos que precedem a erupção de um vulcão. Pode-se, pois, dizer que os tempos são chegados, sem que isso signifique que as coisas sucederão amanhã. Significa unicamente que vos achais no período em que se verificarão. Mais uma vez, a humanidade se defronta com um flagelo de grandes proporções. Milhares de vidas estão sendo ceifadas em todos os cantos do mundo por uma pandemia de proporções até então inimagináveis. Reações diferentes se formam nestes momentos, com alguns perguntando pela presença de Deus para mitigar o sofrimento de tantos, e outros buscando consolo na sua vontade, dizendo aceitar os seus desígnios com resignação. O Espiritismo, no entanto, mostra que semelhantes acontecimentos são permitidos por Deus, para que a humanidade progrida mais depressa, realizando em alguns anos o progresso que demandaria séculos para se realizar. Materialmente, a Terra tem realizado progressos significativos, avançando no campo das ciências, das artes e do bem-estar social. Espiritualmente, porém, há um imenso progresso a realizar. O planeta passa por um período de transformação, ao final do qual emergirá como um mundo de regeneração. O período em que agora chega a humanidade não implica numa transformação material, como as grandes comoções comuns à época da formação da Terra. Como disse Kardec, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, mas sim a humanidade. O Espiritismo, no entanto, mostra que a felicidade do homem na Terra somente poderá ser alcançada com o progresso moral, que derrubará paixões inferiores e desejos de supremacia que ainda separam os povos. Catástrofes como a que estamos testemunhando trazem oportunidades de crescimento, como, por exemplo, o desenvolvimento da ciência através do estudo das condições e dos meios para impedir novas doenças. Refiro-me, em particular, à vacina, que, como sabem, o desenvolvimento e o estar pronto a aplicar no ser humano de qualquer medicamento demora no mínimo 10 a 12 anos. E as vacinas que estão agora a ser aplicadas foram evoluídas, desenvolvidas no período de 1 ano. Até nisto tem a bênção do Pai.
coloca os homens no seu verdadeiro lugar, como criaturas de Deus que são, sem privilégios, pois o inimigo invisível se mostra poderoso o suficiente para igualar a todos, sem distinção entre pobres e ricos, negros e brancos. Para enfrentá-lo, são impotentes o egoísmo, o orgulho e a supremacia material de certos povos, bem como o autoritarismo e a prepotência dos governantes, a exibição ostensiva de riqueza e a posse de armas sofisticadas desenvolvidas para matar semelhantes, mas inoperantes para enfrentar um simples vírus. Uma nova ordem moral terá que resultar deste processo, para que o sofrimento de agora não se demonstre inútil no amanhã. E para que essa transformação se concretize, será necessária uma mudança geral no sentimento dos homens, o que não será possível com a manutenção dos atuais paradigmas. A concórdia, a paz, a fraternidade, indispensáveis à felicidade do homem, terão que reinar neste planeta, todos se reconhecendo como membros de uma mesma família e contribuindo para o progresso uns dos outros. Contudo, no elevado grau de ligação com a matéria em que ainda nos encontramos, temos a tendência de apreciar semelhantes flagelos unicamente sobre a ótica da vida presente, sem levar em conta o seu objetivo final. Para alguns é uma prova, para outros uma expiação, que, se suportados com paciência e resignação e absorvidos os ensinamentos que daí podem ser extraídos, trarão uma ampla compensação no futuro. Passado esse período, confiemos que todos estaremos em algum grau melhores do que hoje, independentemente do que aconteça com cada um de nós. Na questão 737 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E o Espírito de Verdade responde: para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Continuamos com a questão 738 do Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta, no capítulo Flagelos Destruidores, Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? E o Espírito de Verdade responde: sim, podia. E diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir para conhecimento do bem e do mal. É o homem quem não os aproveita. Então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a sua fraqueza. Aulas suspensas. Pais e filhos em quarentena. A chegada do coronavírus afetou vidas, hábitos e rotinas. Quem tem filhos pequenos às vezes sente-se confrontado frente ao dilema de lidar com a pandemia sem gerar pânico ou ansiedade nas crianças. Em primeiro lugar, os adultos devem procurar informar-se para estarem bem preparados para responder a perguntas, esclarecer dúvidas, desmentir boatos e, com isso, não aumentar a ansiedade da criança. Diante do bombardeio diário de informações e da própria situação de confinamento, as crianças tendem a fantasiar sobre o assunto, o que pode gerar medo, raiva e tristeza, por exemplo. Escutar o filho com atenção, conversar sobre os seus medos e, na sequência, explicar que ele está seguro, ajudará a criança a sentir-se tranquila e protegida, apesar do cenário externo conturbado. Além disso, incentiva a positividade do lar. Os adultos podem contar à criança histórias de superação,
fazendo menção a pessoas que tiveram o vírus e venceram a doença. A pandemia do coronavírus pede responsabilidade coletiva. Vamos então aproveitar a oportunidade para construir um diálogo sincero e amoroso com a criança, enfatizando que a melhor maneira de prevenir a doença é lavar bem as mãos, evitar esfregar os olhos ou colocar a mão no rosto, no nariz e na boca. Para a saúde da criança, no dia-a-dia, tem que haver horário para ver a televisão, horário para brincar e, para as crianças maiores, horário para diferentes tarefas em casa, ajudando os pais. Estes podem revezar-se no trabalho e na atenção ao filho. Se há um quintal em casa para a criança apanhar sol e correr, será o ideal. Enfatize também ao seu filho que ele pode contar consigo a qualquer momento e que você estará presente e disponível sempre que ele se sentir preocupado ou assustado. Então, o recomendado por enquanto é os pais não deixarem os filhos com os avós. Em razão da pandemia, crescem no mundo vários tipos de preconceitos. Lembre as crianças que não podemos nem devemos discriminar ninguém por causa da doença. Na internet há hoje uma série de vídeos sobre o coronavírus e que foram feitos para o público infantil. Mas qual a razão desta nova doença, deste novo vírus, que de forma invisível e traiçoeira nos ataca, sendo os humanos tão superiores ao famoso vírus em termos evolutivos? Pelas leis do progresso, somos de um patamar evolutivo que transcende o mundo animal. Como pode então um ser de tamanha pequenez, invisível aos nossos olhos carnais, como é que pode nos atacar, duplicar-se ao infinito dentro das nossas células e órgãos e que nos faz adoecer gravemente e nos mata? No entanto, na visão espírita, a morte não expressa a extinção do ser, e sim é a libertação do ser das tramas biológicas e prisionais da matéria. Noutros termos, sabemos pelos mais diversos sábios do mundo terreno que a morte é vida. E para nós, os espíritas, sabemos de um dos lemas fundamentais da doutrina dos espíritos: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Tal é a lei. Então, a morte não existe. A vida, sim, existe e por toda a parte. Na presente, a nossa é apenas na matéria, apenas e tão só um momento dos diversos momentos da nossa existencialidade como espíritos imortais. Conclui-se então que um ser tão pequeno como um vírus nos pode levar à morte do corpo, nunca do espírito, que é imortal. Como dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E todos nós, igualmente, não nos criamos, não nos perdemos, mas apenas e tão só nos transformamos de um plano de vida material para um plano de vida espiritual que transcende a matéria. É óbvio que não fazemos apologia à morte, mas sim explicar o espiritismo. Mesmo a ciência contemporânea, pelos mais diversos sábios terrenos, nos tem mostrado através dos seus estudos que a consciência se encontra nos mais diversos estágios da vida universal e que, como consciência, não se encontra sujeita a desaparecer de modo definitivo pela morte física. Devemos lembrar que Deus, na sua infinita bondade, tem poupado nossas crianças de serem vítimas pelo referido vírus, o que nos faz concluir que essas crianças serão, na sua maioria, espíritos envolvidos no terceiro milénio, com nobres serviços para levar a cabo e alavancar a nossa sociedade a um novo estado da sua evolução espiritual, conduzindo-a a um mundo melhor, mais fraterno e regenerador pelo Evangelho de Jesus. Logo, se alguém nos questionar sobre as razões de um vírus nos atacar, nos adoecer e nos matar, não nos esqueçamos de que tudo vem do Altíssimo, para algo ministrar da nossa progressão cognitiva, ética e espiritual, pois que, afinal, tudo o que a divina providência manifesta, empreende e executa, há de ter alguma utilidade e algum motivo para o nosso desenvolvimento. Logo, tudo vem de Deus, está em Deus e permanece em Deus, o que está confirmado na primeira pergunta do Livro dos Espíritos.
Deus é a suprema inteligência do universo, causa primeira de todas as coisas. E Deus tem destinado para todos nós um mundo melhor, mais fraterno e colaborador. Na Revista Espírita de 1865, Kardec escreve: logo, não condenemos aquilo que se desconhece. Deus é o Criador de tudo e de todos. É o nosso Pai. Compartilho convosco uma preciosidade da Revista Espírita de novembro de 1865. Kardec escreveu um artigo denominado O Espiritismo e a Cólera. Na época, muitos comparavam o Espiritismo a uma peste que tomava conta da humanidade. Kardec, sempre educado, refuta a tese e aproveita para escrever algo sobre a epidemia da cólera que ceifou milhares de vidas por todo o mundo. Foi a doença que causou o maior número de mortes do século XIX. Nesse artigo, Kardec cita a carta de um leitor de Constantinopla, onde teria ocorrido mais de 70 mil mortes, tendo o leitor sugerido que os espíritos de lá, pela crença religiosa, teriam sido preservados do flagelo pandémico. De imediato, Kardec discorda dessa tese, afirmando que a fé não poderia ser um antídoto contra a cólera, mas sim uma excelente abordagem, no sentido de que o conhecimento espírita propicia uma força moral que é capaz de nos preservar de muitas doenças, dado que essa força moral se repercute no corpo físico, em especial no sistema imunológico. Kardec falou do medo da morte que atinge uma quantidade enorme de pessoas quando se instala numa pandemia. O medo patológico gera um estado emocional desarmonizado que se repercute na saúde física e mental, fazendo com que o indivíduo permaneça num estado de alerta intenso, gerando ansiedade e stress. Para o espírita, não deve haver esse temor da morte, porque acredita na imortalidade do espírito e sustenta a aludida força moral. Isto não significa que não demos valor para a vida física. Kardec aconselha a seguir as medidas sanitárias e seguir as diretrizes das autoridades, visando prolongar a vida, não por apego, mas por desejo de aprender e de progredir. Kardec comenta sobre a importância da serenidade, vital para a nossa saúde emocional e mental. A serenidade deve ser trabalhada e devemos aproveitar o tempo de isolamento social buscando a meditação, a viagem interior e o autoconhecimento. A oração será recurso primordial para nos manter conectados com Deus e com os espíritos superiores. Kardec também fala que o espírita, deve mudar completamente os seus hábitos. O vírus impôs-nos mudanças profissionais, familiares e sociais, de tal sorte que o espírito deve ser obediente e resignado, ajustando a sua conduta às necessidades atuais, visando a saúde pessoal e coletiva. No final do artigo, Kardec insere uma mensagem espiritual do Dr. de Meurre, que foi médico na sua última encarnação. E este espírito traz recomendações oportunas aplicáveis nos nossos dias. O espírito acentua a importância da higiene e o evitar dos resfriados. Parece que estava falando para os tempos atuais. Por fim, o Dr. de Meurre toca no assunto do temperamento espiritual, que na realidade diz respeito à nossa saúde emocional e mental, de forma que devemos evitar mágoas, ódios, tristezas, angústias, ansiedades, investindo na brandura, na amorosidade, na tranquilidade, no perdão, que nos ajudarão a manter a saúde espiritual, ainda que o corpo venha a adoecer. Estávamos em 1865 e vejo a atualidade nesta pandemia. Que orientações extraordinárias, morais e materiais de Kardec e do Dr. de Meurre, que devem ser seguidas de forma integral pelos espíritas. Do ponto de vista espiritual, algumas conclusões podem ser tiradas. A primeira delas, conforme pondera Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo, passar por provas e expiações, mesmo que envolva grandes coletividades, são situações normalmente presentes no caminho das almas em estado de inferioridade, ou seja, a maioria de nós. No entanto, é preciso lembrar o lado benéfico que há praticamente em tudo,
desde que tenhamos um olhar mais ameno em relação aos acontecimentos que nos rodeia, ou seja, as nossas provas. As adversidades, se bem suportadas, propiciam-nos o avanço. São testes vitais que medem o nosso grau de evolução. Já as expiações são remédios aplicados aos espíritos rebeldes e avessos ao imperativo do bem. São terapias poderosas que verdadeiramente curam os espíritos ainda acorrentados à prática do mal. Como a Terra ainda está moralmente atrasada, nela abundam os espíritos em condições de débito perante as leis de Deus. O desafio da pandemia é uma chance de ascensão espiritual, seja no espiritismo, no catolicismo ou no budismo. Não importa a crença, é em comum a certeza de que a ameaça de Covid-19 é a chance de cada um de nós olhar para si e principalmente para o coletivo. O apóstolo Paulo, nas suas cartas aos Coríntios, diz-nos que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Cada experiência nos deixa o valor que nos corresponde e tudo o que nos acontece tem uma razão de ser. De repente, a constatação da fragilidade física em que a vida de todos se vê ameaçada por um vírus que prenuncia com a interrupção da jornada física faz pensar em questões como: o que tenho feito da minha vida? Que possibilidade tenho de recuperar o tempo mal utilizado? Como tenho distribuído o meu carinho e a minha atenção aos que me rodeiam? Quais os valores que tenho e que podem ser utilizados? De repente, temos a certeza de que somos peças importantes na vida do universo e sentimos vibrar em nós a vontade de recuperar o tempo perdido. Gravitar para a unidade divina é o grande objetivo da humanidade e, para alcançá-lo, precisamos vivenciar a justiça, o amor e a ciência. E, diante dos cataclismos físicos ou morais, somos abalados pelo convite à vida, pela vontade de nos elevarmos, pela atenção e solidariedade dos nossos semelhantes. Assim nos tornamos mais suaves, mais ternos, mais tolerantes e mais amigos. Estaremos então nos primeiros degraus da ascensão espiritual. Se o momento é de crise, não te perturbes, diz Chico Xavier. Segue, serve e ora, esperando que suceda o melhor. Queixas, gritos e mágoas são golpes em ti mesmo. Silencia e abençoa. A verdade tem voz. E continua Chico Xavier. Nada acontece por acaso. Não existe cedo ou tarde. Não existe tempo certo ou errado. As coisas acontecem quando têm de acontecer. Cada uma no seu tempo e nada por acaso. O Dr. Haroldo Dutra Dias escreveu em tempos de catástrofe, de pandemia, aceleram o progresso moral dos indivíduos e das nações, com aprendizados em áreas necessárias. Se fizermos uma avaliação espiritual da humanidade, a gente percebe que o ser humano avançou muito na tecnologia, muito no conhecimento, mas está muito aquém no que diz respeito a relações humanas, fraternidade e solidariedade. E o nosso querido Divaldo Pereira Franco, que hoje faz 94 anos, que Jesus o mantenha com muita paz e com muita saúde e muita luz, diz-nos que da pandemia sairá o novo mundo da regeneração. Então, confiemos. E o Dr. Bezerra de Menezes, no livro Ontem e Hoje, diz-nos que espírito algum construirá a escada da ascensão sem atender às determinações do auxílio mútuo. A resposta de Deus pode tardar um pouco, diz-nos Bezerra de Menezes, mas jamais deixará de ser dada. E esse tempo de espera serve para provar a fé, a perseverança e a confiança. É um teste de paciência e oportunidade de desenvolver a força interior, a alegria e a coragem. E Santo Agostinho, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a progressão dos mundos, dizendo que ela é divina, diz-nos que este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha.
e se alçará sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. A Terra chegou a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório passará para planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. No livro A Gênese, Allan Kardec, sobre os sinais dos tempos, escreve: a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social apoiada sobre a fé. O progresso intelectual realizado até hoje marca a primeira fase dessa humanidade. Enquanto o homem for dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, utilizará a sua inteligência e os seus conhecimentos para a vantagem das suas paixões e os seus interesses pessoais. O progresso moral deve fazer reinar entre os homens a paz e a fraternidade. O progresso moral, acompanhado pelo progresso intelectual, levará o homem à unidade das crenças. Essa nova fase trará o desaparecimento do preconceito da raça e a verem todos os povos como uma grande família. A nova geração marchará para a realização de todas as ideias humanitárias. O ciclo evolutivo dos planetas começa nos mundos primitivos, de onde viemos, passando para o mundo de expiação e provas, onde nos encontramos. Estamos a caminho do mundo de regeneração, para onde todos, ou alguns de nós, já iremos, e depois passando para o mundo feliz, também em transição, até chegarmos ao mundo puro. A nova geração, para que os homens sejam felizes sobre a Terra, é necessário que ela seja povoada apenas por bons espíritos encarnados e desencarnados que apenas queiram um bem. Continuando na Gênese, uma grande imigração se realiza neste momento entre os que habitam a Terra, ou seja, aqueles que praticam o mal pelo mal, que não são dignos de viver na Terra transformada. Dela serão excluídos porque seriam obstáculos ao progresso. Livro A Gênese. Continuamos na Gênese. A velha geração desaparecerá gradualmente, dando lugar à nova geração, por espíritos mais adiantados e inclinados para fazer o bem. Os elementos das duas gerações se confundem, mas têm pontos de vista inteiramente opostos. A geração que se levanta imbuída de ideias novas terá toda a sua força e preparará o caminho daqueles que inaugurarão o triunfo definitivo da união, da paz e da fraternidade entre os homens, confundidos numa mesma crença pela prática do Evangelho. Voltamos à Gênese outra vez, onde podemos ler que a nova geração deve fundar a era do progresso moral. Distingue-se por uma inteligência e um sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. Não se deve entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra, mas aqui terão uma nova oportunidade de aprender com os outros mais evoluídos que estão chegando. As folhas mortas da humanidade caem, carregadas pelas rajadas e pelos golpes do vento, para renascerem mais vivazes, sob o mesmo sopro da vida que não se extingue, mas se purifica. Os interesses pessoais cedem lugar ao bem comum, à consciência reta e ao amor, inclusive nas almas daqueles que governavam. O respeito ao próximo e a Deus torna-se assunto rotineiro nas reuniões políticas. No entanto, ainda há a existência das pessoas que se opõem duramente ao progresso, rejeitando os resultados da nova humanidade, não querendo aceitar que aos poucos surge uma nova civilização. Como diz Chico Xavier, nada acontece por acaso. Estamos sempre a tempo de um novo recomeço. E foi desta frase que eu tirei o título para a minha palestra de hoje. Depois da pandemia, uma nova vida, um novo recomeço. E para terminar, ofereço-vos uma vacina dada, inventada por nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que ele diz: quanto mais o homem se inferioriza, mais ele se fragiliza. Quanto mais o homem se espiritualiza, mais ele se imuniza. Não se esqueçam de vacinar a alma. E que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela vossa atenção.